o servo. Os sinais só vão acompanhar aquele que crê. Você acredita em milagres? Assim diz o servo. Será que os sinais e milagres realmente pararam de acontecer? Alguns teólogos defendem que esses fenômenos foram exclusivos da época dos apóstolos escolhidos por Jesus. Dessa forma, afirmam que os sinais e milagres que ocorrem hoje não foram realizados por Deus. Diante disso, surge uma questão: devo confiar na palavra de Deus ou nas interpretações dos teólogos? Jesus deixou claro: estes sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algo mortífero, não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Essas palavras foram entregues para que a igreja dê um testemunho vivo, e impactasse o mundo caído. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador tem o direito de orar em seu nome e buscar a cura e a libertação para os que sofrem. Um exemplo que refuta a ideia de que os milagres se limitaram aos primeiros apóstolos é o próprio apóstolo Paulo. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas se converteu a caminho de Damasco. Mesmo assim, Deus realizou inúmeros milagres e sinais através dele, no nome de Jesus. O mesmo aconteceu com discípulos que se converteram posteriormente. Isso demonstra que o poder de Deus continua a operar na vida dos que creem, independentemente da época. Vivemos tempos desafiadores e complexos, em que nossa fé é constantemente testada. De um lado, há um movimento ateísta, que busca desqualificar e esvaziar a palavra de Deus. De outro, surgem questionamentos provenientes de setores religiosos e teólogos que apostataram da fé. Algumas pessoas alegam que raramente testemunham milagres. Contudo, ao analisarmos o versículo, fica claro que os sinais acompanham exclusivamente aqueles que creem. Se alguém não acredita nos sinais, eles não podem manifestar-se em sua vida, o que impossibilita a experiência de ver milagres. Isso ocorre devido ao ceticismo e à incredulidade. De maneira semelhante, Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da descrença dos moradores, e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade anula a fé. Sendo assim, não se podem ver milagres em ambientes onde a incredulidade predomina. A ciência, por meio de suas pesquisas, tem desvendado diversos fenômenos que antes eram considerados inexplicáveis e agora encontram explicações fundamentadas. Recentemente, um laboratório na Alemanha demonstrou que as pessoas podem absorver energia umas das outras. Essa descoberta tem o potencial de impactar significativamente o futuro da bioenergia, possivelmente oferecendo evidências concretas de que essa transferência energética entre indivíduos ocorre de maneira semelhante. Aquilo que não pode ser compreendido não deve ser negado como inexistente ou falso. A própria ciência, muitas vezes cética em relação a diversos fenômenos, gradualmente tem confirmado a veracidade e a possibilidade de alguns deles. Então, por que algumas correntes religiosas desconsideram o que Jesus ensinou? E como algumas denominações cristãs podem pregar contra esses fenômenos, enquanto seus próprios seguidores sofrem por não aceitarem tais sinais? Satanás aproveita esses argumentos para manter muitas pessoas aprisionadas, impedindo-as de experimentar a libertação, uma vida plena e frutífera, e de se tornarem agentes ativos das boas novas do Evangelho em sua totalidade. O apóstolo Paulo declara: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo enfatiza que estamos enfrentando poderes espirituais malignos, principados e potestades, e recomenda que nos utilizemos da armadura de Deus para resistirmos a Satanás e seus demônios. No entanto, como alguém poderá usar a armadura de Deus se não acredita nela, ou sequer sabe como utilizá-la? Por isso, afirmo que muitos líderes serão envergonhados naquele dia por negligenciarem o que Jesus conquistou na cruz e as palavras que ele nos deixou. Ele ainda afirmou: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Infelizmente, muitos têm subestimado o poderoso nome de Jesus. Precisamos reconhecer que essas obras não são realizadas por nossos méritos,
virtudes ou qualquer bondade que possamos ter, mas sim pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.